Você entra no mercado pensando que vai comprar só o básico, nada fora do normal. Arroz, café, carne, pão, alguns produtos simples. Você pega uma coisa aqui, outra ali. O carrinho nem parece cheio. A sensação é de uma compra rápida, comum, igual a tantas outras. Então você chega ao caixa, olha para a tela. E por alguns segundos, sua mente trava. Porque a primeira reação é sempre a mesma. Não é possível. E o mais estranho é que essa cena começou a se repetir. Não foi uma vez. Não foi azar. Não foi impressão. Algo mudou. Você sente. Todo mundo sente. A conta do mercado ficou mais pesada. O dinheiro parece menor. O salário entra e desaparece rápido demais. O esforço aumentou, as horas trabalhadas aumentaram, a correria aumentou. Só uma coisa parece não acompanhar tudo isso: a sensação de progresso. Agora presta atenção nisso. Talvez a pergunta esteja errada desde o começo. Talvez a pergunta não seja: por que as coisas ficaram mais caras? Talvez a pergunta seja: por que você ficou mais pobre sem perceber? Porque existe algo que quase ninguém percebe. Enquanto milhões de pessoas seguem trabalhando, pagando contas e tentando organizar a vida, existe uma engrenagem silenciosa funcionando ao fundo. Uma máquina que mexe com preços, crédito, dinheiro e comportamento. E a maioria das pessoas acredita que tudo isso simplesmente aconteceu sozinho. Só que não é tão simples. E quando você entende o que realmente está acontecendo, a forma como você enxerga dinheiro muda completamente. Porque o que parece aumento de preço pode esconder algo muito maior. E no próximo momento, você vai perceber uma coisa inquietante. Talvez o seu dinheiro nunca tenha desaparecido de verdade. Você já teve a sensação de estar correndo mais rápido e ainda assim chegar cada vez mais longe do lugar onde queria estar? Porque é exatamente isso que muita gente está vivendo. Você trabalha mais, assume mais responsabilidades, faz horas extras, tenta economizar, corta gastos, pesquisa preço, se esforça para fazer o dinheiro render. Mesmo assim, em algum momento, aparece aquela sensação estranha de que a vida começou a andar para trás. E isso mexe com a cabeça, porque você olha para a própria rotina e pensa: eu estou fazendo tudo certo, então por que parece que está ficando mais difícil? Anos atrás, a lógica parecia simples. Você trabalhava, crescia, ganhava mais e percebia melhora na vida. Existia uma sensação clara de avanço. As coisas pareciam fazer sentido. Hoje algo estranho aconteceu. Tem gente ganhando mais do que ganhava 5 ou 10 anos atrás, mas vivendo pior. Tem pessoas com aumento salarial que sentem mais aperto no fim do mês. O dinheiro aumentou no papel, mas a tranquilidade diminuiu na vida real. E é aqui que surge uma pergunta que quase ninguém faz. Onde foi parar esse dinheiro? Porque parece que ele evaporou. Parece que alguém abriu um buraco invisível dentro da sua rotina financeira. O salário entra e desaparece. As contas consomem. O mercado pesa. O básico virou caro. E a impressão é que você está carregando um balde furado sem perceber. Só existe um detalhe importante. Talvez o dinheiro não tenha desaparecido. Talvez ele apenas tenha mudado de lugar. E quando você percebe isso, surge uma pergunta ainda mais desconfortável. E se os números estiverem contando uma história diferente daquela que você vive todos os dias? Existe uma armadilha silenciosa que pega milhões de pessoas sem que elas percebam. Ela não aparece no aplicativo do banco. Não chega em forma de cobrança. Não faz barulho. E talvez seja exatamente por isso que quase ninguém percebe quando está acontecendo. Porque números podem enganar. Imagine a seguinte situação. Há alguns anos, você ganhava menos do que ganha hoje. Seu salário aumentou. Sua renda cresceu. No papel, isso parece uma vitória. Afinal, ganhar mais deveria significar viver melhor. Só que algo estranho começou a acontecer. Você olha para a sua vida e percebe que a tranquilidade não aumentou junto. A sensação de folga não apareceu. O dinheiro continua apertado. E em alguns casos, a sensação é ainda pior. Agora pensa comigo. Se seu salário sobe 8%, mas tudo aquilo que faz parte da sua vida sobe muito mais, o que aconteceu de verdade? Mercado mais caro, aluguel mais caro, combustível mais caro.
Contas mais pesadas. O número da sua renda cresceu, mas o poder dela encolheu. E é aqui que muita gente cai sem perceber. Porque o extrato bancário mostra números maiores, mas a sua vida mostra números menores. E essa é a parte mais perigosa. O problema não é apenas quanto dinheiro entra. O problema é quanto daquele dinheiro continua tendo força depois que ele chega na sua mão. Porque talvez o dinheiro não esteja perdendo apenas valor no mercado. Talvez ele esteja perdendo valor antes mesmo de chegar até você. E isso abre uma pergunta que muda tudo. Quem decide quanto vale o dinheiro que está no seu bolso? Agora a conversa começa a ficar desconfortável, porque muita gente acredita que a economia funciona como uma estrada reta. Trabalha, ganha dinheiro, consome, guarda um pouco e segue a vida. Parece algo simples, parece previsível. Só que não funciona assim. Imagine uma partida de futebol acontecendo normalmente. Os jogadores treinam, se esforçam, criam estratégia, correm atrás do resultado. De repente, sem avisar ninguém, o campo muda de tamanho no meio do jogo. Um lado fica maior, o outro fica menor. As linhas se movem, as regras continuam parecendo iguais, mas o jogo já não é o mesmo. É exatamente essa sensação que milhões de pessoas vivem sem perceber. Porque enquanto você trabalha, paga contas e tenta organizar a própria vida, existe uma engrenagem funcionando nos bastidores. E ela mexe diretamente com o valor do dinheiro, com preços, crédito, investimentos e oportunidades. Quando os juros sobem, algo muda. Quando o crédito aumenta, algo muda. Quando mais dinheiro circula, algo muda. Quando a economia desacelera, algo muda. E o problema é que a maioria das pessoas percebe apenas a consequência final. Percebe o preço no mercado, percebe a parcela maior, percebe a prestação apertando, percebe o dinheiro evaporando, mas não enxerga a máquina funcionando por trás, porque as mudanças raramente chegam com aviso. Ninguém aparece dizendo, a partir de hoje as regras mudaram. Você apenas sente. Sente no bolso, sente na ansiedade, sente naquela sensação estranha de correr mais e avançar menos. E agora surge outra pergunta ainda maior. Se existe uma tentativa de controlar tudo isso, por que a solução parece machucar tanto quanto o problema? Quando os preços começam a subir rápido demais, quase sempre aparece uma palavra no centro das discussões: juros. Você escuta isso no jornal, escuta em debates econômicos, escuta especialistas dizendo que os juros precisam subir para controlar a inflação. E à primeira vista, a lógica parece simples. Se as pessoas gastam menos, os preços param de subir tão rápido. Parece uma solução limpa, parece uma cura. Só existe um detalhe que quase ninguém explica de forma clara. Toda cura tem efeito colateral, porque quando os juros sobem, o impacto não acontece apenas nos gráficos da economia. Ele entra silenciosamente na vida real. O financiamento fica mais pesado, o cartão aperta, o empréstimo fica mais caro, o crédito desacelera, empresas reduzem movimentos, investimentos são adiados, contratações diminuem e, sem perceber, a engrenagem começa a girar mais devagar. É como tentar apagar um incêndio jogando água com tanta força que parte da estrutura também começa a ceder. E aqui está a parte inquietante. Muitas pessoas só percebem a inflação quando tudo fica caro, mas poucas percebem os efeitos da tentativa de controlar essa inflação. Porque eles chegam devagar, chegam em oportunidades que desaparecem, chegam em empregos que deixam de surgir, chegam em negócios que deixam de crescer. A pergunta deixa de ser apenas como combater o problema. A pergunta passa a ser outra. Estamos apagando um incêndio ou criando outro ao mesmo tempo? Porque existe um ciclo silencioso acontecendo. E esse ciclo explica por que tantas pessoas sentem que estão correndo sem sair do lugar. Existe uma sensação que muita gente conhece, mas quase ninguém consegue explicar. A sensação de que a vida virou uma corrida permanente. Você trabalha para pagar contas. Paga contas para respirar um pouco. Respira por alguns dias. Então novas despesas chegam. E a corrida recomeça. No início parece apenas rotina. Depois começa a aparecer um padrão.
E quando você observa com atenção, percebe algo inquietante. Talvez exista um ciclo acontecendo diante dos seus olhos. O salário entra. Os preços sobem. A pressão aumenta. O crédito aparece como solução rápida. Parcelas surgem. Dívidas crescem. Os juros apertam. O salário perde força. E tudo começa outra vez. O mais curioso é que esse processo raramente acontece de forma agressiva. Ele acontece aos poucos, quase de maneira invisível. Ninguém acorda em uma terça-feira e pensa: hoje vou entrar em um ciclo que vai consumir meu poder de compra. Acontece uma parcela pequena aqui, um financiamento ali, uma compra para aliviar a pressão, uma decisão tomada no cansaço. E quando a pessoa percebe, ela já não está correndo para crescer, está correndo para não cair. Essa talvez seja uma das frases mais duras que alguém pode ouvir. Porque não é uma corrida para enriquecer. Muitas vezes é uma corrida para sobreviver. E o problema não está apenas nas contas. Existe algo mais profundo. Existe uma armadilha que quase ninguém ensinou a reconhecer. E ela começa muito antes da vida adulta. Durante anos, a maioria das pessoas seguiu exatamente o caminho que disseram ser o certo. Estude, tire boas notas, se esforce, trabalhe duro, construa uma carreira, ganhe dinheiro e tudo vai dar certo. Essa promessa foi repetida tantas vezes que virou uma verdade automática dentro da cabeça de muita gente. Só que em algum momento, a realidade começou a fazer perguntas difíceis, porque existem pessoas extremamente esforçadas vivendo apertadas. Existem trabalhadores que acordam cedo, fazem tudo certo, cumprem responsabilidades e ainda assim sentem a vida escorregar pelos dedos. E isso gera culpa. Porque a primeira reação costuma ser pensar: talvez o problema seja eu. Só que talvez não seja. Porque passamos anos aprendendo fórmulas, datas, regras, conteúdos e teorias. Decoramos assuntos inteiros para provas. Fomos treinados para responder perguntas específicas. Mas quase ninguém ensinou uma das coisas mais importantes da vida adulta. Como o dinheiro perde valor, como ciclos econômicos afetam decisões, como o crédito influencia comportamento, como sistemas inteiros mudam o jogo sem pedir autorização. E quando alguém entra em uma partida sem entender as regras, o resultado quase sempre é o mesmo: confusão, cansaço, frustração. O problema não é apenas falta de esforço. Muitas vezes é tentar vencer um jogo sem saber como ele funciona. E existe uma diferença enorme entre quem apenas atravessa crises e quem consegue sair delas mais forte. Porque algumas pessoas enxergam movimentos que outras nem percebem. Existe algo curioso que se repete em praticamente toda a crise econômica. Enquanto muita gente entra em desespero, toma decisões impulsivas e sente que perdeu o controle, algumas pessoas parecem agir de forma diferente. Não porque adivinham o futuro, não porque possuem informações secretas, e muito menos porque encontraram uma fórmula mágica escondida. A diferença costuma começar em algo menor: a forma como enxergam o jogo. Porque a maioria das pessoas observa apenas o que está acontecendo agora. Observa o preço de hoje, o medo de hoje, o aperto de hoje. Mas quem atravessa períodos difíceis com mais inteligência, aprende a olhar movimentos maiores, aprende a perceber ciclos, entende que a economia muda de ritmo, entende que momentos de euforia passam, momentos de medo também passam. E essa mudança de visão altera decisões simples do dia a dia. Essas pessoas evitam agir movidas pelo pânico, observam antes de reagir, pensam antes de assumir dívidas, protegem o próprio poder de compra, entendem que decisões emocionais costumam custar caro. Porque em tempos difíceis, medo vende muito, pressa vende muito, desespero vende muito. E quem toma decisões emocionais quase sempre paga uma conta invisível depois. Talvez o objetivo nunca tenha sido prever crises. Talvez o objetivo seja entender o jogo antes que ele mude novamente. Porque agora chegamos na pergunta mais importante de todas. Talvez o Brasil não tenha simplesmente ficado mais caro. Talvez exista uma pergunta muito maior que ninguém está fazendo. Talvez você tenha saído do mercado achando que tudo simplesmente ficou mais caro.
Talvez tenha olhado para a conta no fim do mês, visto o dinheiro desaparecer rápido demais e pensado que era apenas uma fase ruim. Talvez tenha acreditado que o problema estava no seu planejamento, nas suas escolhas ou no fato de que precisava trabalhar mais. Só que depois de tudo que vimos até aqui, uma coisa começa a ficar difícil ignorar. Talvez a pergunta nunca tenha sido essa, porque quando você observa a sequência completa, algo chama a atenção. Você trabalhou mais, correu mais, tentou economizar mais, fez contas, cortou gastos, se adaptou, mudou hábitos. E ainda assim, a sensação de estar ficando para trás continuou aparecendo. Então talvez a pergunta correta não seja: por que as coisas ficaram mais caras? Talvez a pergunta seja outra: quem decidiu o valor do dinheiro que está no seu bolso? Porque quando você entende que preços são apenas a parte visível de algo muito maior, sua visão muda. Você para de olhar apenas para a etiqueta. Você começa a observar o sistema, começa a perceber movimentos, começa a fazer perguntas diferentes. E perguntas diferentes mudam decisões, porque o jogo muda no momento em que você deixa de perguntar quanto custa e começa a perguntar por que custa. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que essa talvez seja a pergunta mais valiosa de todas.